Olá, senhoras e senhores, vamos para a aula de Sociologia, comigo, professora Aline, e hoje nós vamos falar sobre instituições de reinserção social. O que será que é isso? Vamos lá! Então, o que nós queremos? Conhecer o processo histórico das instituições de reinserção social e analisar o alcance de suas práticas, tendo em vista a sua proposta de ressocializar e reintegrar os indivíduos à sociedade. Então a gente tem que recapitular algumas coisas. Lembram que falamos bastante sobre instituições sociais na sociologia, né? As instituições que vão nos ensinar a viver certinho na sociedade, né? Estado, escola, igreja e tal. Aí, pensem comigo, se a gente sai, né, desse processo que essas instituições nos ensinaram a funcionar, né, para que a gente faça com que a sociedade ande certinho, se a gente sai dessa corrente, a gente vai estar fora desse processo, né? Então a gente vai precisar de uma instituição que vai nos reinserir socialmente. Então, reinserção social, saímos da sociedade e agora temos que voltar. Mais ou menos isso, né? Então, o que isso te lembra? Vamos lá. Então, a gente vai ver um pouquinho do histórico do funcionamento dessas instituições. E o que é essa reinserção social? A gente sabe que tem que se reinserir, né? Mas e como? O que é? Quais são as instituições que vão ajudar nisso? Quais estão relacionadas ao processo de ressocialização dos indivíduos? Então, a gente estava socializado e agora a gente precisa se ressocializar. Quais instituições vocês imaginam aí que façam esse processo ou que deveriam fazer esse processo? Exemplos para sabermos do que estamos falando: prisões e educandários. Educandários é uma palavra que a gente não usa muito, né? Mas são essas prisões juvenis para menores infratores. O Ciência a gente tem aqui em Curitiba, né? Talvez seja um exemplo, centro de detenção juvenil. Então estamos falando disso. Será que pessoas cometeram crimes ou o que elas fizeram para precisar se reinserir socialmente? Vamos problematizar um pouco esse tema hoje aqui na aula de Sociologia. E vamos lá, vamos ver o que é o conceito de reinserção social, né? Todo ser humano deve ter uma nova oportunidade após cometer algum erro grave na vida. A reinserção social mostra o processo que integra uma pessoa novamente ao convívio social após sofrer uma etapa de privação da liberdade ao permanecer na cadeia e cumprir pena pelo crime cometido. Então, estamos falando de prisões, pessoas que cometeram crimes e estão lá para reparar esse dano, que de certa forma, né, devia estar ali fora do convívio social por um tempo e também se socializar para voltar, né, integrado à sociedade. Mas será que isso realmente acontece? Veremos. No entanto, a ressocialização não pode ser conseguida numa instituição como a prisão. Os centros de execução penal, as penitenciárias, tendem a converter-se num microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as grandes contradições que existem no sistema social exterior. Então, falaremos um pouquinho disso. Primeiro, acho legal a gente pensar que estamos num país em que é o país que mais prende injustamente. Nós temos grandes dados de prisões aqui no país. Nos Estados Unidos o número também é muito alto, né? De prisões que foram feitas errado, não foi investigado o suficiente, prenderam a pessoa errada. Isso é muito comum no nosso país. Então a gente vai falar de prisão, eu gostaria que a gente tivesse esse dado em vista aí. Mas vamos continuar. Então, assim, o centro de penitenciária que deveria servir ali para reestruturar, né, a pessoa na sociedade, na verdade, o que acontece é que vai reproduzir ainda mais os valores, o que acontece, as desigualdades, a violência que existe na sociedade no geral. Então, o presídio que deveria ressocializar vai ser um microcosmo, ou seja, um outro universozinho ali, que ainda vai se reproduzir ainda mais, se agravar ainda mais esses dados de violência, de exploração, de desigualdade. A pena privativa de liberdade não ressocializa, ao contrário, estigmatiza o recluso, impedindo sua plena reincorporação ao meio social. Então, ao invés de ressocializar mesmo, o que acontece? As pessoas saem do presídio e aí tem mais dificuldade ainda em se reintegrar na sociedade, porque vai tentar um emprego, precisamos de antecedentes criminais, e aí se você tiver, talvez a gente já não te contrate.
Então, vai vir uma pessoa estigmatizada, né? As pessoas já olham e já pensam, deve ser violento, isso, aquilo. Então, não está cumprindo esse papel de ressocializar. A prisão não cumpre sua função ressocializadora, serve como um instrumento para a manutenção da estrutura social de dominação. Então, quando a gente fala em manutenção, a gente fala sobre continuar acontecendo a mesma coisa, né? Não mudar. E é isso, em vez de ressocializar, a gente vai fazer com que fique ainda mais claro, né, essa questão da violência e de se distanciar da exclusão social. Continuando, a sociedade, de uma forma geral, não se importa com as falhas do sistema prisional, pois crê que aqueles que ali se encontram recolhidos merecem esse sofrimento. Então, a gente sabe que existem algumas práticas em algumas prisões, alguns presídios, que existem trabalhos, tem marcas de roupas, né, que fazem um trabalho nos presídios, para que as pessoas que estão lá trabalhem, né, e tenham essas outras formas. Educação, né, tem escola no presídio, mas enfim, mesmo assim, a gente sabe que esse sistema é muito falho e muitas pessoas, se a gente for entrevistar várias pessoas agora, muita gente vai falar assim, não, a prisão não tem que ter coisas educativas lá dentro, essas pessoas merecem isso, merecem essa superlotação e etc. Então as pessoas veem essa falha, mas não querem mudanças. Esquece-se, contudo, que aquelas pessoas sairão um dia da prisão e voltarão ao convívio em sociedade. Assim, cabe a nós decidir se voltarão melhores ou piores. Então, o autor Greco vai falar disso em 2011. Esse tema é muito polêmico, né? E é uma questão que a gente sempre está vendo aí na sociedade. Mas vale a pena a gente refletir sobre isso, assim, todo mundo vai pensar sobre isso, presídio tem que ser difícil, não tem que ressocializar, tem que punir, mas essas pessoas vão voltar para a sociedade, como a gente quer que essas pessoas retornem? Então, temos aí um tema sobre as prisões, porque são também instituições, mas que não são as instituições sociais, né? São as instituições de reinserção social, que elas deveriam reinserir os indivíduos na sociedade. E a gente tem que pensar sobre isso, está cumprindo essa função ou não? Então, vamos de atividade. Tendo em vista que as instituições de ressocialização social não cumprem as funções adequadamente, escreva um parágrafo em prol da melhoria das instituições, como os presídios, endereçada a uma autoridade. Marque seu lugar de fala, ou seja, diga quem é você e por que está escrevendo. Então vamos de Enem aqui, né? No Enem vocês têm que fazer uma proposta de sugestão para melhorar aquele tema, né? Aquela condição. E é isso que vocês vão fazer. A gente discutiu um pouquinho sobre isso. E agora vocês vão sugerir como melhorar essas instituições como os presídios. E aí seu lugar de fala, você vai dizer, eu, estudante da cidade tal. Vai contar um pouquinho, né? Quem é você que está solicitando essas melhorias. Então escrevam aí um parágrafo no seu caderno.
E aí, o que vocês responderam? Fizeram um parágrafo bonito, uma carta para a autoridade? Bom, resposta pessoal, né? Você deve apontar as possíveis soluções a esse problema, tais como maiores investimentos públicos, realização de cursos de direitos humanos, combate à superlotação dos presídios, atendimento social e médico e etc. Com essas propostas, vocês concordam? Sugeriram coisas diferentes? Vamos continuar. Controle social. Então, vocês lembram que as instituições sociais exercem um controle sobre as pessoas, né? Então, não vai ser diferente com as instituições de reinserção. As instituições também possuem a função de controle social para manutenção da ordem, ou seja, a ordem continuar acontecendo. O controle social prevê comportamentos que agregam normas sociais formais e informais. Então, o controle social vai acontecer nessas instituições também, e elas precisam manter a ordem e elas vão exercer esse controle de duas formas. As formais, né, o que está ali na lei, nas escritas, deve ser assim essa instituição, esse presídio. E nas informais também, no cotidiano, ali na vivência, vão ter controles, né, que não estão escritos em nenhum papel, mas acontecem no dia a dia. Quem são os agentes de controle social? São os mesmos responsáveis pelo processo de socialização, família, escola, religião, etc. Eles transmitem e fiscalizam a adequação dos indivíduos às normas sociais. Então, falamos já desses agentes, né, em outras instituições, nas instituições de inserção, né, social, e agora eles também vão estar presentes na de ressocialização. E o que é a função, né? É fiscalizar se a gente está adequados às normas sociais, a gente está andando nas engrenagens do sistema. Os agentes que já falamos, né? E aí a gente vai ter um sociólogo contemporâneo que vai abordar muito sobre esse tema, que é o Louis Althusser. Ele vai falar muito sobre essas instituições e como elas funcionam, e é um autor super importante aí na sociologia. E ele categoriza os agentes de controle social em dois grupos. Então, nós falamos de agentes, né, da família, da escola, e agora a gente vai ver os agentes já mais olhando por esse lado da reinserção, né? São os aparelhos ideológicos e repressivos do Estado. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, dois grupos de agentes, os aparelhos repressivos e os aparelhos ideológicos do Estado. Vamos ver com calma, bem explicadinho cada uma dessas coisas. Então, a gente vai ter os aparelhos repressivos do Estado, que vão ser aí esses agentes do controle social. Quem são? Governo, administração, exército, polícia, tribunais, prisões, etc., que constituem o que agora chamaremos de dispositivo repressivo do Estado. Dispositivo repressivo do Estado, exército, polícia. Repressivo indica que o aparelho do Estado em questão trabalha com violência, pelo menos no limite, porque a repressão pode tomar formas não físicas. Então, vamos falar um pouquinho desses aparelhos repressivos, né? Que, como assim usam violência? O Weber, né, um clássico aí da sociologia, ele já diz que o que diz que o Estado tem o poder, né, o que configura o poder do Estado é ele poder utilizar a violência física em última instância ali. Como que é isso? Meu Deus, o Estado bate nas pessoas. Não é assim, né? Mas a polícia, né, a força policial vai ter esse controle de poder utilizar ali no limite algum tipo de violência. A gente não está seguindo as regras, as leis, então a gente vai ser punido de alguma forma, com a prisão ou com outras maneiras. Tá, acho que é isso. Então temos vários aparelhos aí do Estado que vai ter essa questão da violência, que não é só física, como está dito aqui, né? Nas próprias leis, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então a gente está sendo reprimido de alguma forma a não fazer algo. Os aparelhos repressivos do Estado, então. O que mais? Agora a gente vai para os aparelhos ideológicos. Como vocês estão vendo, são muitos aqui nos slides, né? Então, quais são os aparelhos ideológicos do Estado? Então, se é ideológico, não está diretamente ali na questão física, né, do repressivo, mas é um aparelho ideológico que, através das ideologias, dos ideais, vai estar controlando, né, os agentes de controle.
E aí a gente vai ter os AIE, Aparelho Ideológico do Estado, AIE religiosa, o sistema das diferentes igrejas, o escolar, sistema de diferentes escolas públicas e privadas, o familiar, o legal, o político, né, o sistema político, incluindo os diferentes partidos, o sindical, o de informação, né, aparelhos ideológicos de informação, imprensa, rádio, TV, etc. E o cultural, aparelho ideológico cultural, letras, belas artes, esportes, etc. Então, o velho autor da sociologia, o Karl Marx, também já diria pra gente que as classes dominantes e o Estado vão estar reproduzindo suas ideologias através de vários aparelhos. E o Althusser está falando isso pra gente também. Olha quantos aparelhos o Estado pode utilizar para exercer um controle social sobre as pessoas. Então, a gente vai ter alguns exemplos aqui, né? Vamos pensar no de informação, o aparelho ideológico de Estado da informação. Então, através da imprensa, que tipo de notícias a gente recebe? Será que essas notícias já não estão com viés, né, político, um viés do Estado, das classes dominantes? É mais ou menos essa ideia. As escolas também, né, já entra muito naquilo que a gente falou das instituições sociais, bastante, que vão repassar as ideologias, né, talvez nas entrelinhas, talvez mais claramente, o sistema em que a gente está vivendo, a organização, a ordem, como a gente aprende a ser disciplinados. Tudo isso demonstra que temos aparelhos ideológicos do Estado. E vamos de atividade para ver se vocês estão entendendo essa questão dos aparelhos ideológicos do Estado. O que distingue o aparelho ideológico do Estado e do repressivo é a diferença fundamental. É o seguinte: o aparelho repressivo, o aparato repressivo do Estado, trabalha com violência, enquanto o aparelho ideológico de Estado opera ideologicamente. Então, aquilo que eu comentei com vocês, né? Temos os dois. Os dois vão ter a mesma função de controle, mas um vai ser de forma mais repressiva, não cumpriu as leis, vai ser punido, e o outro vai ser ideológico. Ó, você tem que seguir as leis por isso, você tem que seguir as leis por aquilo, para o seu próprio bem, para a sua própria vivência em sociedade, você tem que seguir as leis para ser alguém no futuro, você tem que seguir as leis porque você tem que ser gente boa com as pessoas. Então, temos o aparelho repressivo e o aparelho ideológico. Tá, e aí vocês vão citar exemplos de aparelhos repressivos e de aparelhos ideológicos do Estado. Então pensem um pouquinho aí, eu comentei vários, né? Pensem se vocês conhecem outros e aproveitem para anotar o que a gente já falou. E deem exemplos de como que esses aparelhos vão exercer esse controle, beleza?
E aí, trouxeram exemplos pra gente. É isso, gente. Aparelhos repressivos, governo, administração, exército, polícia, tribunais, prisões e aparelhos ideológicos de Estado, religião, escola, família, sindicatos, políticas, meios de comunicação, justiça e cultura. Temos vários exemplos aqui, né? Olhei esse exemplo de tribunal e fiquei pensando, toda aquela tensão, vai ter um tribunal e julgamento, já dá uma repressão, uma sensação de repressão, né? Então é mais ou menos isso pra gente pensar, quando é repressivo e quando é ideológico. Então é isso, gente. Falamos um pouquinho sobre as instituições de reinserção social, articulando os conteúdos com as noções de aparelhos repressivos e ideológicos do Estado. Então a gente entendeu um pouquinho esse conceito de instituição de reinserção, que conversa lá com as instituições sociais, e essas instituições fazem parte dos aparelhos repressivos e ideológicos do Estado, como comentamos. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Fiquem bem!